Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. 2. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como sobre muitas outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Ou consentem-se em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem o governar. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal, e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, é para eles sem apelação. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. É porque eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam. Lá, seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que submeteu humildemente as suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade futura do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Quem se eleva será rebaixado. 3. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, a colocou no meio deles e lhes disse: Eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes, e se não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Quem, pois, se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. São Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou em testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele disse-lhe: Que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino,
um à vossa direita e o outro à vossa esquerda. Mas Jesus respondeu-lhe: Vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que vou beber? Eles disseram-lhe: Nós o podemos. Ele lhes respondeu: É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas a isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, se encheram de indignação contra os dois irmãos. E Jesus, tendo-os chamados para si, lhes disse: Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam como império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas que aquele que quiser se tornar o maior seja vosso servidor, e que aquele que quiser ser o primeiro dentre vós seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. São Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. 5. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus, para ir tomar sua refeição, e aqueles que lá estavam o observavam. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola. Ele lhes disse: Quando fordes convidados para bodas, não tomeis nela o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aqueles que vos tiver convidado não venha vos dizer: Dai vosso lugar a este, e que, então, estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: Meu amigo, subi mais alto. E então, isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque quem se eleva será rebaixado, e quem se rebaixa será elevado. São Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. 6. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade, que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: Será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: que aquele que quiser se tornar o maior seja vosso servidor, e nesta: quem se rebaixa será elevado, e quem se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos sobre a terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram, em morrendo, aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu, e não se perde, as virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que fazia sua grandeza sobre a terra, e não se eleva, a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho, que torna sua posição mais humilhante, porque vêm acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam sobre a terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência serão rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar sobre a terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes.
7. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de as ter ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É que é preciso entender pelos primeiros os humildes que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência munona, que se creem prudentes porque o negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o reconhecem. Porque na antiguidade prudente era sinônimo de sábio? Por isso Deus lhe deixa a procura dos segredos da terra e revela-os do céu aos mais simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. 9. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, de preferência àqueles que creem possuir toda a luz, e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em os conduzir para si, lhes provando que existe. O poder de Deus brilha nas menores como nas maiores coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz os ter fechado. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que atinge seu orgulho. Ele emprega, para vencer a incredulidade, os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo lhes prescrever o que deve fazer, e lhe dizer: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, em tal momento antes que em um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Que os incrédulos não se espantem, pois, se Deus e os espíritos que são os agentes da sua vontade não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade àqueles que a ele se dirigem com humildade, e não àqueles que se creem mais do que ele. 10. Deus se dirá, não os poderia atingir pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida, ele o poderia, mas então, onde estaria seu mérito? E, aliás, de que isso serviria? Não são vistos todos os dias se negarem a evidência e mesmo dizerem: se eu visse, não creria, porque sei que é impossível? Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para a compreender, nem seu coração para a sentir. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal. É porque, como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, se lançarão por si mesmos nos seus braços, e como o filho pródigo, lhe pedirão graça. Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. 11. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer.
Bendito seja pela graça que vos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para a fazer brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhe que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesse um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salvou. Recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e por isso, quando Deus lhos retira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão é cegueira. Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta, bem eu sei. Consentirás em lhe dar a esmola, mas a lhe apertar a mão fraternalmente jamais. Que, dizeis, eu, descendente de um sangue nobre, grande na terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos! Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojados ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do grande senhor e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola? Que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ó, volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Pensa que a morte não te poupará mais que a um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, em uma hora. E se tu te escondes no teu orgulho, ó, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que eres antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesses mais baixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem. Tem frio, tem fome. Vais, curvada sob o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Oh, eu me inclino diante de ti.
quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos e que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. E tu, jovem, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá o alimento. Tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e te misturar aos felizes da terra. Disseste que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Oh, cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores, sem nome, estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece puro aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sob suas asas brancas, e te deixe com teus remorsos, sem guia, sem sustentáculo neste mundo, onde estarás perdida, aguardando que sejas punida no outro. E vós todos que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas dos vossos irmãos, em vos dizendo que, vós mesmos, não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis pelas calúnias, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se a vossa conduta é pura, Deus não pode vos disso compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre esta terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda enxotar os vendilhões do templo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegareis como outrora. Vós o chamareis blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o faríeis recomeçar o caminho do Gólgota. Quando Moisés foi sobre o monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para fazer um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazei como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu o exemplo de todas as virtudes, e abandonastes esses exemplos e preceitos. Cada um de vós, com as suas paixões, fizestes um Deus ao vosso gosto. Segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizeste é ainda o bezerro de ouro que cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias. Voltai a vós, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque os vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um destrua, pouco a pouco, os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós senão uma grande família, que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, a caridade, a fraternidade, e então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre.
Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência, e todavia tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não, não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então nós todos que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para o glorificar em todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantine, 1863. 12. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo, que não vos espanteis, pois que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação se torna geral, e quem inculpá-la senão a vós, que procurais incessantemente os esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-los, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas esse meio é infalível, é de tomar, por regra invariável, de vossa conduta a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Por que tende em tão grande estima aquilo que brilha e encanta aos olhos, antes daquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é o objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito da obscuridade? Que um rico debochado, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer parte, todas as portas lhe são abertas, todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem, ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião como o vício em andrajos, mas o orgulho é indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Séculos de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais usurpar sobre o bom senso e a razão? Por que cada um quer se elevar acima do seu irmão? Hoje a sociedade sofre de suas consequências. Não vos esqueçais, um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar tempo de refletirem e de se emendarem sobre os golpes que, de tempo em tempo, ele dá em seu orgulho para os advertir. Mas em lugar de se humilharem, se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente, e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma a coragem, entretanto, em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis as almas daqueles que não estão mais sobre a terra, que vêm te lembrar os teus verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas de vossa passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior que foi o mais humilde, entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seu irmão é também aquele que será mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer,
aos seus servidores. Que a caridade e a humildade, enfim, estas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter graça diante do Eterno. Adolphe, bispo de Argel, Marmande, 1862. Missão do homem inteligente na terra. 13. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos. Porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que diria se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Dirias que é horrível, que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que dela são dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para o advertir de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862.